Vamos dar sequência agora com o Dr. Lucas Lamounier. Tudo bom, Vinícius? Tudo ótimo, Lucas. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Lucas, mantendo aqui a sequência que a gente está fazendo, a gente está recebendo algumas perguntas dos nossos pacientes que estão online no Instagram agora, mandando para a gente na caixinha de perguntas, e eles estão fazendo algumas perguntas para a gente poder responder aqui ao vivo. Primeira pergunta que chegou para a gente hoje: o que são lentes de contato dental? Beleza. Então, as lentes, na verdade, são laminados cerâmicos, né? Pode ser de resina também, que a gente cobre a parte da frente do dente, né? Para corrigir coloração do dente, alteração de forma, alteração de posicionamento. Né? É uma técnica que a gente utiliza para melhorar a estética e, às vezes, a função do dente do paciente. Entendi. A pergunta que chegou agora para a gente aqui são: quais as principais indicações para lente de contato? É todo mundo que pode fazer? Assim, a princípio, todo paciente está apto para fazer, mas tem casos que estão mais bem indicados, outros nem tanto, né? O paciente, para fazer a lente de contato, ele tem que estar com o dente rígido. Se ele tiver um dente muito restaurado, às vezes o laminado não seria a melhor indicação. Às vezes uma coroa cerâmica seria a melhor indicação para o caso, né? Mas também, pequenas alterações estéticas, talvez a resina seja uma indicação melhor do que o laminado cerâmico, já que o laminado cerâmico tem um pequeno desgaste para ser feito na colocação dele, né? Então é importante, e é um grande diferencial que a gente tem na Neolife, é avaliar cada caso individualmente, Uhum. né? Para a gente avaliar qual a melhor indicação. E a gente tem tudo no consultório com tecnologia 3D para simular qual melhor tratamento do paciente, entende? Então, a princípio, todo mundo tem indicação para fazer uma avaliação, mas tem casos que vão ser melhor resolvidos com outros tratamentos. E você citou a questão do planejamento. Como é que é feito esse planejamento para saber se a pessoa tem indicação? Ou como é que o paciente vai saber se ele tem indicação para fazer resina ou cerâmica? Legal. A gente faz primeiro uma documentação do paciente, com fotos, um escaneamento da boca, que gera um modelo virtual da boca do paciente, né? E a gente consegue jogar isso tudo para o computador e fazer o tratamento dele virtualmente. Antes de fazer fisicamente, faz virtualmente, Uhum. né? Então a gente vê, se a gente fizer a lente, quanto que teria que desgastar o dente, a gente avalia quanto de estrutura dentária o paciente vai perder, se for feita a lente de contato, se o pequeno acréscimo em resina vai ser o suficiente para um resultado satisfatório para o paciente. Então, eu consigo simular Uhum. mesmo, antes de fazer na boca, simular e mostrar para o paciente: olha, esse é um caso, se a gente for fazer resina, o seu caso vai ficar desse jeito, se a gente for fazer a lente em cerâmica, o seu caso vai ficar desse jeito. E com essa comunicação mais assertiva, o paciente consegue entender claramente o que vai ser feito e a gente consegue tomar uma decisão conjunta do melhor Aí a tratamento para gente ele. consegue orientar então o paciente qual que é o melhor caso, qual que é a melhor indicação para a necessidade, para a expectativa dele, né? Exatamente, né? A gente faz tudo antes. É como se a gente pudesse, né, é, viajar no tempo. Antes de fazer de fato O o tratamento. tratamento, a gente simula ele virtualmente e aí a gente consegue decidir o que vai ser melhor para ele. Entendi. Você tinha falado da questão assim da diferença de técnica, a questão da, às vezes, fazer uma coroa total, fazer uma lente. No caso, quando o paciente estiver fazendo a avaliação, a gente consegue mesclar as técnicas para poder fazer, na verdade, uma reabilitação oral. O paciente, por exemplo, chegou com a queixa que ele quer trocar a cor e a forma dos dentes, Uhum. né? É, Dá para misturar essas técnicas para poder chegar no resultado final, né? exato. Por exemplo, o paciente tem um dente, que é um implante, o outro dente é um dente tratado de canal, outro dente não está rígido. Então, cada dente vai ter um tratamento específico para ele, dependendo da condição que ele estiver. E a Então, gente consegue simular isso tudo no computador tudo isso, antes para poder fazer o planejamento. tudo isso é simulado no computador antes. Dentro do processo que a gente tem hoje dentro da clínica, Lucas, qual que é o processo para o paciente fazer o tratamento desde a avaliação inicial? Como é que funciona? Legal. Então, o paciente chega no consultório, primeiro faz uma primeira avaliação, onde eu vou ver a demanda dele, o que ele precisa, o que ele quer, né, o desejo do paciente, se ele quer mudar a estética, né, o que está levando ele mudar a estética. Então, esse primeiro momento é muito importante para entender a real necessidade do tratamento. Uhum. Né? Depois, a gente faz uma documentação desse paciente, onde a gente vai tirar algumas fotos, vai fazer escaneamento intraoral, toda a documentação para a gente poder fazer um planejamento para esse paciente. Nesse planejamento, eu faço uma simulação virtual de como vai ficar o caso do paciente. E nesse momento a gente decide o melhor tratamento para ele. Se vai ser feito resinas, um clareamento ou fazer uma lente de contato. Quando a gente decide o tratamento, eu vou falar mais especificamente da lente de contato aqui, a gente vai fazer, a gente marca a execução do caso. Que é um grande diferencial nosso, é a parte de execução. Porque a gente consegue fazer tudo no mesmo dia. Como a gente tem o CEREC, que é uma máquina, que é um CAD-CAM, que é uma máquina que faz os dentes dentro do consultório, a gente consegue entregar um caso, né, no mesmo dia.
Então, o paciente chega por volta de 9 da manhã lá no consultório, faz os preparos durante 1 hora, eh, depois ele vai para o hotel, a gente tem um hotel, uma parceria com o Mercury aqui do Life Center, que o paciente fica com todo conforto disponível que o Mercury oferece, tem um almoço, né? E ele aguarda as lentes ficarem prontas. Esse processo demora umas 5, 6 horas. Então, no meio da tarde, no final da tarde, o paciente vem com a gente prova os dentes que foram feitos durante o dia. Se ele aprova, a gente cimenta. Então, em um dia, a gente finaliza o caso todo. Pois é, para quem não está acostumado com essa questão de tratamento odontológico, é importante situar que um tratamento convencional, que é feito com laboratório externo ao Uhum, consultório, normalmente ele levaria no mínimo uns 90 dias, né? exato. A questão da prova, vai, volta para o laboratório, não acertou a cor. A gente consegue definir tudo em loco. Dentro do próprio laboratório da clínica, a gente consegue ver a questão da cor, ver a questão da forma, acertar tudo isso para o paciente já sair de lá com um sorriso novo, né? Isso. A gente tem um laboratório digital dentro do consultório. Então, é o grande diferencial. Esse equipamento ele vai poder produzir as peças cerâmicas que seriam feitas no laboratório dentro do consultório. Então, o tratamento demoraria 1 mês, 2 meses, até 3 meses, ele é feito num dia só, né? E assim, é muito desconfortável. Quem já passou por isso sabe. É, a fase de provisório. O paciente, na fase de provisório, o provisório quebra, cai, né? Não é Mancha, né? mancha, Café. esteticamente não é tão legal igual ao definitivo, obviamente. Uhum. Então, assim, é, é um processo muito mais tranquilo e um resultado muito satisfatório. Então, assim, eu digo para todo mundo, quem quiser fazer esse processo de lente de contato, fazendo o sistema CAD-CAM, porque vai ser muito mais tranquilo para a pessoa. Uhum. E aí você vai fazer a parte da cerâmica, a gente vai conversar depois com a doutora Ana também, que é a Uhum. responsável pelas lentes em resina, né? Certo. Doutor Lucas, a pergunta que chegou agora para a gente da Priscila, ela perguntou a respeito da manutenção. A Uhum. lente de contato de cerâmica, ela precisa de uma manutenção diferente dos lentes naturais ou não? Como é que Não, funciona? na verdade, eu recomendo que os pacientes façam as visitas no dentista pelo menos 2 vezes por ano. E vão ser essas manutenções que precisam ser feitas no paciente que tem lente ou sem lente, certo? Uhum. Obviamente, o paciente que tem lente deve tomar um cuidado maior de observar como é que estão os estados da lente, fazer uma radiografia para ver se está tudo bem. É, mas, no geral, a limpeza que é feita, as radiografias não são diferentes no paciente Uhum. normal, né? E uma grande vantagem da lente de cerâmica, né, é que ela dura muito tempo, né, em comparação à resina, por exemplo. Então, o tratamento de lente vai durar 10, 15 anos, até mais tempo. Interessante que a cerâmica ela não tem um tempo de degradação como a resina tem. E questão de resistência à cor, né, resistência a manchamento, estabilidade de cor e tudo mais, né? Exatamente. Então, a cerâmica, você vê a cerâmica que a nossa avó tem lá, tem 100 anos, você vê que a cor dela mantém ao longo dos Uhum. anos, né? Ela pode arranhar um pouquinho, alguma coisinha, mas ela dura muito tempo. Então, você fala, quanto tempo vai durar minha lente? Não tem isso. Ela pode durar a vida inteira. É o tempo que você cuidar dela, ela vai durar, Exato. né? Né? A gente pode falar das principais falhas que a lente pode acontecer com ela, que é a fratura e infiltração. Uhum. Fratura é acidente. Então a gente recomenda o paciente não alimentar com alimentos muito duros, excessivamente duros, sabe? Para Uhum. preservar, né? E também infiltração. São as limpezas, fazer as limpezas certinho. Uhum. Também é muito importante o paciente fazer as lentes num lugar que faça as lentes de forma correta, né? Uhum. Um profissional que tem experiência, uma clínica que tenha condição de oferecer um tratamento de excelência. E você já faz isso aqui em Belo Horizonte, a Neolife, inclusive sua família foi uma das primeiras a comprar esse equipamento aqui em Belo Horizonte, né? É, Já tem quantos anos que você opera o equipamento? assim, eu comecei a trabalhar com o Serec, né, que é essa máquina que faz os dentes, né, dentro do consultório, com odontologia digital, antes de formar, né? Então, desde 2012 que a gente trabalha com o Serec, né? Então, já fazem mais de 10 anos e nós fomos pioneiros em Belo Horizonte, até no Brasil mesmo, a gente foi pioneiro, um dos pioneiros da odontologia digital. Então, a gente tem muita experiência nesse processo, na execução e cada vez mais a gente tem resultados melhores, né? Então, a gente fica muito tranquilo em oferecer esse tratamento para o paciente, que a gente sabe que ele vai ficar satisfeito. E sabe que vai dar certo, né? Confiança em entregar o trabalho no mesmo dia, né? Exatamente. Entendi. Então, do jeito fácil de entender, é como se fosse um carro. Você vai ter que dar manutenção nele de tempo em tempo ali para ele continuar funcionando, né? Exatamente. E eu faço uma comparação com os pacientes, é o seguinte, agora você tem uma Ferrari na boca, né? Não pelo custo, que não é tão caro, mas assim, E pela qualidade do trabalho, pela né? qualidade do trabalho. Então você não vai colocar a sua Ferrari na estrada de terra. Então é isso, cuida dele bem,
Hum. você vai fazer a limpeza 2 vezes por ano, não vai alimentar com alimentos excessivamente duros, né? Hábitos como roer unha pode danificar, né? É, Pois é, um tema que está em alta, na verdade, é a questão do bruxismo. O paciente que tem bruxismo, ele pode fazer a lente de contato? ele pode fazer e muitas vezes é indicado o paciente fazer, porque a gente faz uma reabilitação total, não só a parte estética, mas a gente consegue melhorar a função, né, da mordida do Pois é, a gente paciente. tem muito paciente que chega, às vezes, com dente curto, questão do envelhecimento precoce, né? O dente já Sim, está com desgaste muito excessivo e a gente consegue recuperar através do CEREC, né? Das lentes de contato exatamente. das coroas cerâmicas, né? A gente consegue fazer isso. Tem indicação, muitos pacientes relatam mais conforto depois que faz as lentes, não só estética, melhor, mas precisa cuidar, Hum. né? Tem a sua especialidade, né? É, a gente sempre coloca a placa de proteção, que na É, verdade é uma placa de bruxismo, né? é, Para poder ajudar também a aumentar a longevidade de trabalho. Normalmente o que quebra no sistema é o mais fraco e acaba sendo a placa, né? A exato. placa de proteção é o que vai segurar ali o tranco da força da pessoa na hora que ela tá mastigando, né? É isso. Então, é, melhor do que você explicar isso pro pessoal é isso. O paciente que faz o tratamento com as lentes vai ter uma melhora de função estética, mas ele não vai deixar de ter o bruxismo. São outros fatores que levam o paciente a ter o bruxismo. Então a Hum, gente precisa proteger, né? entendi. E protegendo, eu vejo muito que o paciente, depois que faz as lentes, ele fica animado de querer cuidar dos dentes. Então Uhum. ele vai nas limpezas certinho, Aumenta o autocuidado, né? exato, né? Ele usa a placa. Às vezes é mais fácil tratar esse paciente do que um paciente que não fez o tratamento, porque ele tem um cuidado maior, né? Uhum. Ele tratou, né? Tá feliz com um sorriso novo, um sorriso bonito, então ele vai cuidar o melhor que ele pode. É. E como é que funciona o processo de seleção de cor? Bom, tem alguns fatores que a gente tem que considerar. Primeiro, o paciente, A né? vontade do A paciente, né? vontade do paciente. Tem muito paciente que chega no consultório querendo uma cor muito clara, aquela tecla de piano, né? Uhum. A gente tenta orientar o paciente para escolher uma cor mais natural, que fique melhor, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente se arrepende, tem muito modismo De repente a nisso. gente compra, né? A pessoa às vezes vê na internet ali que um cantor sertanejo fez uma determinada cor e quer fazer igual, né? Exato. Então a gente tenta orientar o paciente para uma cor mais natural. A gente tem uma escala de cor. A gente pode mostrar para o paciente, olha, essa cor aqui é a cor muito clara, essa é uma cor já mais natural, é- essa cor aqui é a cor atual do seu dente. E a gente consegue optar por uma cor específica, né? Mas é Uhum. importante deixar claro, e eu sempre converso isso com os pacientes, que o paciente escolhe uma cor, mas não vai ser exatamente aquela cor que vai ficar. Porque alguns fatores interferem na cor final. Você tem a cor da cerâmica e a cor do substrato dentário, que é a cor do dente mesmo. Uhum. Então, se o paciente tem uma cor muito escura de dente, isso vai interferir na cor final. E muitas vezes a gente tem que desgastar muito o dente para conseguir cobrir todo esse dente. E a gente tem que considerar a parte biológica do dente. Então, Uhum. às vezes é melhor ter um dente um pouquinho mais escuro, mas com uma cor legal, vai ficar bonito, vai ficar legal, mas às vezes não vai ficar tão claro, mas você vai preservar o dente. Entendi. Então, é uma balança Que a que a gente gente tem tem que que ponderar. considerar, né? Isso tem que ser conversado com o paciente. E é isso. E você falou a questão do desgaste. Explica um pouquinho por que tem que desgastar o dente quando a gente está falando da lente de contato cerâmica. Certo. A gente faz o desgaste na cerâmica para a lente poder encaixar direitinho no dente. Se a gente não faz esse desgaste, o dente fica gordinho. A gente fala que fica com sobrecontorno. E esse sobrecontorno, além de ficar feio, né, ele é muito prejudicial para a gengiva, porque acumula alimento ali naquele degrau, Uhum. sabe? Então, é, é um desgaste pequeno, mas ele tem que ser feito para a saúde dental do paciente. Doutor Lucas, uma pergunta que a gente recebe muito aqui no consultório e que seria legal a gente falar com as pessoas. Qual que é a média de custo que a gente tem para fazer um procedimento desse hoje em cerâmica? De cerâmica, certo? Vamos falar da média do mercado, sabe? É, varia muito o valor no mercado, porque ele depende muito do material. E até por isso também que a lente em cerâmica é mais cara do que a resina, por exemplo, Uhum. né? Porque o material é mais oneroso, né? A gente consegue, na Neolife, até ter um valor legal, porque a gente usa o melhor material, de alta qualidade, mas como a gente não manda para o laboratório, a gente consegue um custo menor. É, Pelo fato de a gente fazer tudo no consultório, a gente consegue repassar é, essa diferença de custo para menos que a exato, gente tem em relação ao valor de mercado, né? exato. É lógico que é um valor, é, assim, é um valor menor do que o valor médio do mercado, mas é um valor considerável, ainda mais comprado a resina, é um valor mais caro, porque o material que a gente usa é um material
de É o extremo. melhor material que tem no mercado, É, a verdade é essa, né? exato. É de silicato, pra quem não sabe, é um tipo de resina de cerâmica muito dura, É, né? Justamente para não ter problema é. depois no futuro. Ela une o melhor da resistência com a estética, entendeu? Então, Uhum, fica muito bonito, resistente, durável. Então, a gente não abre mão disso. Mas, pensando no mercado, você vai ter valores de lentes de R$ 1.000 até R$ 5.000 no mercado. E, lógico, que a de R$ 1.000 não vai ser igual a de R$ 5.000, uhum. né? Esses valores que se encontram no mercado, você vai ter alguns fatores que vão Determinar isso. determinar isso. O profissional, né? O público que ele vai trabalhar, o material que ele vai trabalhar, a experiência que ele tem e também a forma que ele faz. Uhum, Por exemplo, tem muitos casos que o dentista faz com um laboratório e consegue até um valor bem baixo, uhum. mas faz com um laboratório que Baixa faz qualidade. de baixa qualidade, que tem materiais não tão bons. Então, assim, é importante é, investir num dentista que seja da sua confiança, né, que trabalhe com bons materiais. Então, o conselho que eu dou para qualquer paciente que está querendo fazer o tratamento é buscar um dentista que tenha credibilidade no mercado, que trabalhe com bons materiais, pergunta para o material que ele vai utilizar, né? Porque esse valor vai variar muito e essa variação de valor, ela diretamente relacionada com o material que a pessoa vai usar. Não quer dizer também que a lente de R$ 5.000 é a melhor que tem. Não é isso. É, mas se você está vendo um preço muito fora da realidade, é bom desconfiar. E pede uma indicação para amigo que já fez, sabe? Uhum, É, pergunta o material que foi utilizado, para você poder fazer um tratamento de uma forma legal. entendi. E assim, então, em termos práticos, para a pessoa saber o custo de forma individualizada, o ideal seria ela marcar uma avaliação. Uma avaliação, porque também a gente está falando valor por lente, né? Uhum, Então o valor varia de 1 a 5 por dente. Então a pessoa vai fazer 6 dentes, vai fazer 4 dentes, 8 dentes, vai mudar, isso vai alterar. Se a pessoa fizer muitos dentes, geralmente o dentista consegue fazer um valor um pouco melhor por dente e ter uhum, um valor um pouco melhor no tratamento. É, às vezes o material que vai ser utilizado vai ser um pouco diferente. Tem opções um pouco mais baratas que você consegue, por exemplo, muitos casos que eu faço, Vinícius, o paciente precisa fazer uma reabilitação, precisa mexer em todos os dentes porque ele tem problema funcional. uhum, Então, às vezes, eu faço em resina alguns dentes e outros em cerâmica. E no futuro, o paciente vai trocando esses dentes em resina por cerâmica, entendeu? Tem uhum. casos que eu faço tudo em resina, para começar, para o paciente restabelecer É função, acostumar, né? acostumar, restabelece já a estética. Então, o paciente já fica muito satisfeito, e ele vai trocando os dentes por cerâmica, assim, devagarzinho, um por um, né? Então, tem opção demais, né? De tratamento, de fazer por etapa, mesclar os materiais. Então, é Uhum. importante realmente fazer uma avaliação para saber. Eu estou dando uma noção de valor de mercado aqui, mas é complicado falar assim de valor. Não é. É justamente personalizado. O tratamento é tão personalizado que não tem como você dar uma média de valores, né? A Exato, verdade é essa, exato. né? Qual que é a principal... vamos de novo. Qual que é a principal diferença entre um paciente que fez a lente de contato dental ou fez um clareamento? Certo. Bom, é, são pacientes com indicações diferentes de tratamento, sabe? Ah, o paciente que fez a lente de contato, ele provavelmente tinha alterações grandes de cor, de forma, e por isso fez o tratamento de lente. E o paciente fez o clareamento, ele já tinha uma estética legal de forma e função, e só queria melhorar um pouco a cor dos dentes. Depois disso que foi feito, o paciente que fez as lentes, ele tem uma vantagem em relação ao paciente que não fez, que as lentes não vão Tem escurecer alteração, né? com o tempo. Já o paciente de clareamento precisa fazer manutenções periódicas. É lógico que nem todo. Então eu vou fazer uma lente de contato porque eu não quero mais fazer clareamento. Não. Às vezes você não tem indicação para fazer a lente de contato. Seus dentes estão rígidos, não tem nada, sua alteração de forma é muito pouca, a cor do seu dente já está legal. Então você vai desgastar seu dente para ter um resultado muito pequeno, sabe? Então, isso tem que ser ponderado com o paciente. Tô, Lucas, até uma pergunta que o Ricardo aqui da produção Uhum. acabou de fazer aqui pra gente com a Uhum. dúvida dele. É muito comum a gente ver na internet essas fotos de artistas quando eles estão trocando as lentes, né? E Uhum. ficar com, o pessoal brinca dente de tubarão, ficar com aquele dente extremamente desgastado. Como é que funciona? Por que que tem alguns casos que são assim? Ou por que que eles foram feitos assim? Por que que isso muda?
no nosso planejamento? Como é que isso funciona? Certo. Isso depende muito de cada caso, né? Tem casos que o paciente já tem muitas restaurações porque teve cáries na infância, e aí, quando for fazer as lentes, tem que remover toda essa restauração antiga. Então, o paciente acha que desgastou o dente demais, mas não. A gente só removeu restaurações antigas que ele tinha, Uhum. tá? É, uma outra questão é, às vezes o dentista faz um desgaste maior para é, conseguir uma cor mais clara, né? É algo que eu sou contra, mas o que acontece é, se o paciente tem um substrato dentário muito escuro, ele vai precisar de uma espessura de cerâmica maior para esconder aquele substrato. Uhum. Então, às vezes, o dentista exagera um pouquinho no preparo para compensar isso, né? Isso, na verdade, seria uma forma errada de fazer, né? O que eu acho o correto é conversar com o paciente as limitações de cada caso. E como é que a gente faz para prevenir, então, esse desgaste excessivo que a gente comumente vê aí nas mídias Legal, essa sociais? pergunta é muito bacana. Como a gente tem a tecnologia 3D que faz a simulação das lentes antes de fazê-las de fato, eu consigo fazer guias de preparo. Então eu consigo imprimir, né, exatamente uma plaquinha que eu uso na hora de fazer o preparo que vai me guiar o tanto que eu tenho que desgastar o dente para conseguir o resultado que eu quero. Né? Entendi. Em média, esse desgaste vai variar de 0,3 milímetros a 0,5 Na milímetros técnica correta, na né? técnica correta. Depois você vai na régua e dá uma olhadinha, né? A régua, 1 centímetro, você tem 10 milímetros, né? Então, aquele 1 milímetrozinho, você divide ele por 10, né? 3 partezinhas dessa é o desgaste que é feito. Então, é muito pouco desgaste. É um desgaste irreversível, tem que ser considerável, tem que ser conversado com o paciente, mas realmente ele é mínimo. Uhum. Agora, na forma correta de fazer. É, mas tem casos no meu consultório que eu faço um preparo maior. Mas por quê? Porque o dente já tem restaurações antigas, precisa de remover restaurações antigas. Então, por isso varia de cada caso, né? Não dá para julgar só porque tá na internet e o desgaste está grande. Às vezes a história daquele paciente levou o preparo daquele Para aquela jeito, posição, né? né? Então, cada caso é um caso. E também tem casos que você não vai desgastar. E a melhor opção realmente é fazer uma resina, por exemplo, Uhum. que vai ser um tratamento que vai ficar muito bom, né? O paciente vai ficar super satisfeito e não tem desgaste. Então, tudo isso tem que ser ponderado. E em relação, assim, aos preparos antigos que a gente costumava ver, a técnica evoluiu com o tempo? É. Então, muita gente me pergunta a diferença de faceta para lente de contato, né? É, o termo correto é laminado cerâmico. E facetas são um tipo de laminado cerâmico e lentes de contato é um tipo de laminado cerâmico. E antigamente a gente tinha um problema em relação à resistência do material. Então a gente desgastava o dente 1 milímetro, 1,5 milímetros, para ter uma espessura suficiente de material para dar resistência para o material. Uhum. Mas as técnicas de cimentação, que é a cola, né, que cola a cerâmica no dente, melhoraram muito. E essa adesão gera um ganho muito grande de resistência na cerâmica. Então hoje a gente pode trabalhar com cerâmica a 0,1 milímetros. Colada no esmalte, ela vai ter uma resistência tão grande quanto uma cerâmica de 1 milímetro. Então essa adesão nos permitiu que o desgaste seja muito menor do que era antigamente. Então, a evolução do tratamento, a evolução das técnicas e da tecnologia permitiu que a gente fosse mais conservador. Exato. Então o preparo é mínimo hoje justamente por isso, porque a gente tem técnicas hoje para isso, né? Existe um pequeno desgaste que tem que ser feito ainda, mas ele não é por conta da resistência do material. Não é por conta da estética, não necessariamente, mas é por conta é, da gengiva, Uhum. que não pode ter um degrau ali perto da gengiva, senão vai gerar um sobrecontorno, e esse sobrecontorno vai gerar um processo inflamatório na gengiva. Entendi. É isso. Ótimo, obrigado pelas respostas. Valeu, Vinícius.